Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio poder estar com você e compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse mês de dezembro o livro de Atos dos Apóstolos e com certeza será para nós mais um privilégio, uma honra podermos mergulhar nestas palavras poderosíssimas e ver não só a história, o que aconteceu, isso é importante, mas relevante, trazer para nós, tentar nos enxergar nisso e ver naquilo que a gente precisa aprimorar, mudar, enfim, porque a palavra de Deus liberada para nós, ela nos exorta, ela vem para nos corrigir no caminho, ela vem para construir coisas divinas na nossa vida, coisas relevantes, porque as coisas de Deus são relevantes, embora a nossa mente, na hora que estamos diante dela, podemos até não configurar isso em nós. Mas olha só, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 7, todos pasmavam, maravilhavam, dizendo uns aos outros, que é isso? Essas pessoas não são galileus, esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua aí, em que somos nascidos, pardos, medos, elamitas, que habitam Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, juntos a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam em suspenso, dizendo uns para o outro, o que isso quer dizer? Porém outros zombavam e diziam, estão cheios de mosto. O que nós vemos aqui são reações diferentes à mesma coisa que está acontecendo. O que a palavra declara, ontem compartilhei com você, que veio do céu aquilo que estava acontecendo. Só que as pessoas que não estavam sendo alvos daquelas coisas do céu, julgavam que eram coisas terrenas. Olha isso. E a Bíblia diz um detalhe importantíssimo, que essas pessoas que estavam em suspense, sem saber o que estava acontecendo, dizem, essas pessoas não são eloquentes, elas não conhecem a nossa língua, como que agora elas falam na nossa própria língua das grandezas de Deus? O que é relevante aqui? Relevante é que eles estavam falando das grandezas de Deus. Não importa o que aconteça na vida de uma pessoa, todo êxito que possa ter ou vir a ter, mas se essa pessoa estiver envolvida com as coisas de Deus, com as grandezas de Deus, então isso justifica o propósito do Senhor estar operando naquela pessoa, naquela vida, naquele momento, da forma como está fazendo. A palavra então diz, quando eles receberam este derramar que veio do céu, a correspondência foi tão absoluta, tão íntegra, tão inteira, que eles estavam falando das grandezas de Deus por meio do mover do Espírito Santo que naquele momento os estava dirigindo, os estava orientando. Porém, assim como parte dessas pessoas entenderam o propósito, a mensagem e disseram, reconheceram, eles falam das grandezas de Deus. O texto diz que, não obstante ao fato, o versículo 12 de todos se maravilharem, estarem em suspenso, algumas pessoas zombavam, diziam, eles estão cheios de mosto, essa gente doida, estão chapados. E o interessante é que ainda hoje, diante da operação do poder de Deus e da glória do Senhor, muita gente ainda releva essas manifestações divinas como algo de loucura de alguém. Eu não vou negar um fato de que muita gente
reage emocionalmente ou doentio emocionalmente a uma manifestação que é divina. E por conta disso, traz confusão. E por que não dizer, muita gente se omite as coisas de Deus que são para a igreja de hoje e que sempre foi, porque é um poder de Deus, por conta desses detalhes, dessas coisas. Mas eu só quero te lembrar que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. A forma como nós olhamos a palavra, as coisas que são de Deus, a nossa reação, cada um vai dar conta. O problema é que se corre o risco de ser como Esaú, que profana aquilo que é santo. E neste momento em que o derramar do Espírito Santo é genuíno, autêntico, tem gente que zomba da manifestação. Então os zombadores sempre existiram. E eles sempre vão existir. Cristo disse que pedra de tropeço pode ser qualquer pessoa com atitude errada. E ai daquele por quem o escândalo vier. As pedras de tropeço. Mas a pergunta que é, ou que é interessante para nós, será que nós estamos zombando das coisas de Deus? Ou as apreciando como sendo de Deus, porém com uma atitude equivocada ou errada de alguém? Só que eu quero lhe chamar a atenção ao texto para dizer que aqui não havia nenhuma atitude errada dos discípulos do Senhor, daquelas pessoas que estavam sendo tocadas pelo poder de Deus. Não tinha nada de errado, estava acontecendo tudo exatamente como o propósito divino queria alcançar e atingir. Elas estavam sendo movidas pelo efeito poderoso do Espírito Santo. Mas mesmo assim, haviam pessoas ali que criam e entendiam que eram as grandezas de Deus que estavam sendo retratadas, reveladas ali. Porém outros zombavam, diziam, estão tudo embriagados, isso é gente doida. Como pode, se a coisa que é genuína é a palavra de Deus? Só que eu não posso deixar de falar isso com você. Que eu e você, que todos nós temos que tomar muito cuidado quando nós avaliamos uma coisa e queremos estabelecer méritos. Isso é de Deus, se não é de Deus. Se é de Deus, se me convém, é de Deus. Se não me convém, não é de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Correto mesmo foi Gamaliel. Não vamos nos apressar em julgar. Se é de Deus, não adianta se levantar contra, porque ninguém vai exterminar. E se não é de Deus, por si mesmo se desfará. Já nesse tempo zombavam dizendo que aqueles que estavam recebendo a promessa de Deus em Cristo, que era o poder do derramar do Espírito Santo, já nesse tempo já tinha gente zombando. E por que hoje não teria gente zombando, já que muita gente age inconsequentemente? Só que o problema aqui é que cada um que agir inconsequentemente, que zombar, que desdenhar, que debochar, cada um vai pagar o preço diante de Deus. Por quê? Diante de uma manifestação espiritual divina, a Bíblia já nos alerta sobre o pecado contra o Espírito Santo, de dizermos que uma manifestação divina não é de Deus, e às vezes uma manifestação que não é de Deus dizermos é de Deus, estamos igualmente fazendo equívocos ou nos equivocando em relação a essa manifestação. Isso que eu estou lhe dizendo hoje, compartilhando, embora, de novo, não estou caminhando como eu queria, mas eu entendo ser a vontade de Deus para nós, nós podemos sim termos reações diferentes à mesma manifestação e nos resguardarmos ou nos envolvermos totalmente. Só que tem um detalhe, cada um de nós dará conta a Deus, e nesse mérito a coisa pode complicar. Então é melhor nós não emitirmos pareceres nossos
precipitadamente por conta de algo que já está pré-concebido em nossa mente. Devemos então olhar, colocar em oração, não tirar os olhos da Escritura e caminharmos firmemente junto do nosso Senhor. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.